Isaías capítulo 1. Aleluia. Isaías capítulo 1 a seguir. Desde já convido você para ficar até o final do conteúdo e, se possível, você deixar o seu joinha. Através do seu joinha, o conteúdo pode chegar em mais pessoas. E no final do conteúdo, a gente vai estar orando, tá bom? Então, já convido para você ficar até o final, que a palavra de Deus é importante. Então, vamos para a palavra. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, do meu povo não entende. Aleluia. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Aleluia. Porque sereis ainda castigados, que persistis na rebeldia. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa santa. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aleluia. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram e vossa presença está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiros. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no bebinal, uma cidade sitiadas. Se o Senhor dos exércitos não vos deixar algum sobrevivente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aleluia, glória a Deus. Quando vindes para compadecer perante mim, quem requereu de vós isso, que vieste pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha dominação, as luas novas, os sapatos e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene.
as vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma os aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Rabácia. Quando estender-me as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não a vos ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscar a justiça, acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoeis, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escalada, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelho como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e for de rebeldes, serei devorados à espada, pois a boca do Senhor o diz. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora os insídios. Aleluia. A tua prata tornou-se em escolha, do seu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Ó Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o poderoso de Israel: livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei com comportar-se a sua expiatória e tirar-te-ei toda a impureza. Aleluia. E te restituirei os teus juízos como eram dantes, e os teus conselheiros como no princípio. Então serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. Aleluia. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus de poder e glória. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis por causa dos terebinthos de que vos agradastes, e serei confundidos por causa dos jardins que escolhestes.
Pois serei como um carvalho cujas folhas são murchas, e como um jardim que não tem água. Aleluia. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de poder e glória. Esse foi o capítulo 1. Aleluia. Esse foi o capítulo 1 de Isaías. Isaías, capítulo 1. Aleluia. Agora vamos para Isaías, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Vamos para a palavra. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Aleluia. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se levará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde e subiamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Oh Deus de glória e de poder. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em ilhas de arado e as suas lanças em fosses. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aleluia. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de agoreiros, como os filisteus, e fazem aliança com os filhos dos estrangeiros. Ó Senhor, aleluia. A sua terra está cheia de prata e ouro, e são sem limite os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. Assim, pois, o homem é abatido e o varão é humilhado, não os perdoes. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade, o Senhor dos exércitos. Deus da minha alma, os olhos altivos do homem serão abatidos e a altivez dos varões serão humilhadas, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Aleluia. Contra todos os cedros do Líbano
altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado. Aleluia. E contra todos os navios de Tarsas, e contra toda a nau fitosa. Aleluia. E a altivez do homem será humilhado, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Oh, aleluia. E os ídolos desaparecerão completamente. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia o homem lançará as topeiras e as mocegos, os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, para se meter nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Aleluia. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Aleluia. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 2. Vamos para o capítulo 3. Aleluia. Deus de poder, de honra e de glória. Deus de poder e glória. Isaías capítulo 3 a seguir. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Vamos para a palavra. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos está tirando de Jerusalém e de Judá o cordão e o cajado, isto é, todo o recurso de pão e todo o recurso de água. O valente e o soldado, o juiz e o profeta, no adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, o conselheiro, o artificiado e o encantador perito. Aleluia. E darem-se meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, tu serás contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Aleluia. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, tu serás o nosso príncipe, e tomarás sobre a tua mão essa ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não quero ser médico,
pois em minha casa não há pão e nem roupa. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra ao Senhor, para afrontar a sua gloriosa presença. Aleluia. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles, e como Sodoma publicam os seus pecados sem os disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Aleluia. Dizei aos justos que bens me dirá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizerem. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominem sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor. O Senhor levanta-se para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Aleluia. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumis a vinha, o escolho do pobre está em vossas casas. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que o leitor de telas deu um probleminha aqui, irmãos. Deu um probleminha aqui o leitor de telas, mas vamos repetir aqui o versículo, o capítulo 3, irmãos. Tá bom? Acabou aqui no capítulo 3, né? Nós já estava aqui no versículo 12. Vamos aqui começar no capítulo 3, né? A gente vai começar aqui no versículo 12, porque parou aqui bem no 15, tá bom? A gente vai... que o leitor de telas parou aqui, aí a gente vai começar do 12. A gente vai começar... Aleluia. Aqui no 12. A gente vai começar no versículo 12 para frente, que a gente já estava bem no 15. No versículo 15, tá bom? Aí a gente vai continuar agora. Isaías capítulo 3, do versículo 12 a seguir. Vamos lá. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores e mulheres dominam sobre eles. Ah, aleluia.
Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Aleluia. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumiste a vinha, o escolho do pobre está em vossas casas. Aleluia. Que quereis vós, que esmagai o meu povo e moeis o rosto do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço emproado, lançando olhares imprudente e, ao andarem, vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. Aleluia. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia lhes tirará o Senhor o ornamento dos pés e as coixas e as luetas. Aleluia. Glória a Deus. Os pendentes e os braceletes e os véus. Aleluia. Glória a Deus. Os diademas, as cadeias dos artes, os cintos, as caixinhas de perfumes e os amuletos. Aleluia. Os anéis e as joias pendentes do nariz. Os vestidos de festas e os mantos e os xales e os bolsos. Aleluia. Os vestidos diáfanos e as capinhas de linho e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de espadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, cinto de cilício e queimadura, em lugar de formosura. O Senhor. Aleluia. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de raspadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, cinto de cilício, e queimadura em lugar de formosura. Aleluia. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na guerra. Aleluia. E as portas da cidade gemerão e se carterão e desoladas, pela se sentará no pó. Aleluia. Esse foi o capítulo 3. Aleluia. Isaías capítulo 3. Vamos agora para Isaías capítulo 4. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Vamos para a palavra. 7 mulheres naquele dia lançarão ao sol. Aleluia. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos,
tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aleluia. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, e tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de Adão. Aleluia. E criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião e sobre as assembleias dela, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Aleluia. Também haverá de dia um pavilhão para sombra contra o calor, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aleluia, Senhor. Deus de poder e glória. Também haverá de dia um pavilhão para sombra contra o calor, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aleluia. Esse foi Isaías capítulo 4. Aleluia. Então é isso aí, irmãos. Esse foi o conteúdo de hoje, né? Teve um probleminha aqui no leitor de tela. A gente parou no capítulo 3, né? Nós já estava no versículo 17. Aí a gente voltou, começamos no versículo... a gente estava no capítulo 3, né? Aí só que o leitor de telas aqui deu um probleminha. Aí a gente parou. Já estava no versículo 17, mas aí, como o leitor de tela parou, a gente começou no capítulo 3, já no versículo 12, tá bom? Mas a gente continuou e a gente leu, né, aqui através dos leitores de telas, do capítulo 1 ao capítulo 4 completo. Tá bom? Que Jesus abençoa. Então, irmãos, quero fazer um apelo aqui a você que não é crente ainda, você que não é cristão, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Ei, Jesus quer te salvar, irmãos. Aceita Jesus hoje, irmãos. Jesus quer te salvar e Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Ei, Jesus quer te salvar. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz a nova aliança. Você que está precisando, aleluia, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus quer te salvar. Amém? Então vamos orar. Coloca aí sua mão no seu coração, coloca todos os seus pedidos nas mãos de Deus e vamos orar agora, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor, estou aqui, aleluia, pedindo, Pai, aleluia, glória a Deus, licença para entrar na sua presença mais uma vez, Senhor. Deus de poder e glória, Pai, continua, Pai, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, Pai. Deus, que o Senhor também pode continuar com suas mãos estendidas sobre essa pessoa que está nos ouvindo, Pai, que através do canal diário de um deficiente, Pai, visual. Senhor da glória, que o Senhor possa visitar, Pai. Que o Senhor possa salvar, Senhor. O Senhor possa, aleluia, glória a Deus, ir de encontro a essa pessoa, ir de encontro a essa alma, Pai, que está... Aleluia. Eu não sei onde essa pessoa está, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor.
Aleluia. Senhor da glória, que essa pessoa que está aqui nos ouvindo através desse canal diário de um deficiente visual, Pai, um canal de bênção, Senhor, para levar o seu nome, Senhor, aos corações, Pai, às famílias, Senhor da glória. Aleluia. Pai, que o Senhor possa, Senhor, dar alegria a essa pessoa que está triste, Senhor. Pai, tantas pessoas de depressão, Pai, tantas pessoas, Senhor, aleluia, querendo até tirar a própria vida, Senhor, que o Senhor vai de encontro a essa pessoa, Pai, aleluia, Senhor da glória. Quantas pessoas, aleluia, nesse momento, Pai, tão tristes, tantas pessoas, Pai, nesse momento, Senhor, está no leito de hospital, aleluia, tantas pessoas, Senhor, nesse momento está nos presídios, quem sabe até injustamente, Senhor. Vai de encontro, Pai, a essas almas, vai de encontro, Pai, a essas pessoas. Vai de encontro, Senhor, a essas almas, Senhor. Que almas venham a render aos seus pés, Senhor, e que o Senhor, Pai, possa salvar, Pai, essa pessoa. Aleluia, Senhor. Pai, vai visitando, Pai, vai derramando o seu bálsamo sobre a vida dessa pessoa. Aleluia, sobre a casa dessa pessoa. O Senhor da glória vai visitando, Pai, vai salvando, Senhor, vai curando, Senhor. Pai, cura, Pai, quem está doente, aleluia. Pai, cura quem está precisando de cura, liberta quem está precisando de libertação, Senhor. Deus, levanta quem está caído, Pai, coloca de pé, aleluia, aleluia, Senhor da glória, coloca, Pai, essa pessoa, aleluia, em terra seca, aleluia, Deus de honra, Deus de glória, tira, Pai, essa pessoa da lama e coloca em terra seca, arabacé, cantarabacébia, Pai, vai curando, Senhor, vai salvando, Pai, almas, aleluia, vai colocando alegria nesses corações, aleluia, Senhor da glória, arabácia, canta, arabacébia, Senhor da glória, vai visitando, vai salvando famílias, Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, nesse dia, Senhor da glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço nesse dia, e muito obrigado, Pai, pelo Senhor ouvir nossas orações. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, e muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Esse foi o conteúdo de hoje. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E você que já é inscrito, continua conosco, compartilhando, deixando o seu joinha e também o seu comentário. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua alma, a sua família, e que Jesus te abençoe. Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus. Aleluia, porque Deus é bom, Deus é poderoso e só Ele pode nos salvar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus.